Bom, antes de estar falando do assunto principal desse vídeo, eu queria dar um recadozinho bem rápido pra vocês. Hoje vou estar recomendando algo novo. Algumas pessoas talvez já ouviram falar desse app e outras não, mas queria falar um pouquinho da Meta TV. Esse app ele se encontra com uma grande variedade de conteúdos para as pessoas que querem assistir canais ao vivo, ou filme, ou a sua série favorita. Ou se você é que nem eu e é fanático por futebol e gosta de assistir o seu time do coração, mesmo sabendo que no final das contas ele vai acabar decepcionando. Enfim, o conteúdo que eles têm aqui é infinito. Caso vocês se interessem, vou estar deixando no link fixado o link para vocês poderem baixar e também esse código vai estar dando para vocês um acesso de 7 dias gratuitos. Não se preocupe que ele está disponível também em todas as plataformas, seja no seu celular Android, Smart TV, TV Box ou no seu computador. Enfim, para quem se interessar e quiser usufruir desse app, estarei deixando aí no link fixado desse vídeo. Lembrando que vocês têm apenas 7 dias gratuitos, então aproveitem o máximo que der. Segundo e o terceiro acontecimentos eu preciso contar meio que junto, porque como eu já falei, ele deu um nó maluco na história, então vamos lá. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção no PDF dele e que eu vi muita gente se apegar pra falar que eu sou mentirosa, que é o negócio da chave do banheiro. Ele usou isso aqui pra provar que o relato na qual eu era trancada no banheiro é mentira. Só tem um problema nessa argumentação dele, que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro. Teve mais de uma vez que, ele queria me quicar da casa dele. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. E você pode até pensar, pô, é meio irrelevante ficar mencionando isso porque é um detalhe, né? Só que como eu mostrei anteriormente, são pequenas coisas que ele sempre usou pra me invalidar ou pra me chamar de mentiroso. E mais uma vez, ele cria uma narrativa pra invalidar a minha palavra. Quando ele fala sobre isso, ele converge a atenção pra esse tipo de detalhe. Ele fala: seria impossível eu ter trancado ela lá dentro porque a chave do banheiro fica do lado de dentro. E o que você vai pensar imediatamente? Pô, é verdade, a chave fica do lado de dentro. Não tem como ele ter trancado ela lá. Ele te convence que eu estava mentindo porque eu disse que ele me trancava no banheiro. Logo, você assume que tudo que ele disse e disser serão verdades também. E automaticamente tudo que eu disse é mentira. E você que leu aquele PDF, tá assistindo isso, provavelmente não vai atrás do meu relato pra saber se eu realmente falei isso e eu nunca disse isso. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. Ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos. Nunca falei isso. Eu sempre falei que eu morava com a minha irmã. Sempre que eu mencionei que eu era expulsa da casa dele. Teve mais de uma vez que, ele queria me quicar da casa dele. Nem o próprio print que foi usado como prova foi questionado. No relato dele, eu sou uma mentirosa porque eu falo que moramos juntos. No tweet eu tô claramente falando que ele me expulsou da casa dele. Então ele distorceu toda essa história e nem teve o carinho suficiente pra prestar atenção no que estava sendo tirado de contexto pra usar como prova. E infelizmente também mostra como meia palavra de um homem é o suficiente para invalidar anos de relato de abuso de uma mulher. Bom, como eu já tinha dito antes, esse caso da Sassá e o Selbit seria uma situação que ela não ia se encerrar nem tão cedo. Principalmente porque o Selbit expôs uma parada que estava meio que enterrado há mais de 5, 6 anos atrás. Então, consequentemente, depois dele mostrar todo o seu lado de toda essa história do relacionamento que ele teve com a Sassá, seria meio óbvio que ela ia responder: bom, ela tinha feito isso lá no Twitter. Só que no primeiro momento foi uma parada assim meio que vergonhosa, né? Foi um pronunciamento assim que as pessoas não esperavam que fosse ser daquele jeito. Porque ela preferiu não comentar nada a respeito daquele assunto, só que como era algo que já estava acontecendo há muito tempo, e volta e meia ela sempre lembrava o relacionamento que ela teve com o Selbit, o pessoal achou até meio que como se ela estivesse se acovardando, porque o momento ideal para ela falar sobre isso era aquele. Ela preferiu não falar, dando a entender que ia resolver apenas na justiça. Ok, passou uns dias e a Sassá acabou excluindo esse pronunciamento que ela tinha feito lá no Twitter. Eu acho que tava todo mundo ciente que talvez não ia acontecer mais nada, que ela não ia mais comentar sobre esse assunto, até que ela disse isso daqui falando que ia voltar a falar sobre isso em um momento oportuno. O momento chegou, mano. Na noite dessa quinta-feira, ela acabou soltando esse print aqui, mostrando uma conversa que ela teve com o Selbit, mostrando dele fazendo meio que uma ameaça com ela, falando que ele tinha poder de destruir a imagem dela na internet, enfim. E tipo, isso daqui sendo real ou não, eu vi muitas pessoas nos comentários desse post meio que cagando pro que ela tá dizendo. Eu vou falar pra vocês assim com sinceridade. Muitas coisas que a Sassá for falar ou for dizer a respeito do Selbit, sendo verdade ou não, a maioria das pessoas vão querer ignorar ou vão cagar pro que ela tem a dizer. E o principal motivo pra isso, eu acho que é porque o Selbit, ele acabou expondo uma parada que ele meio que sempre escutava durante anos. E agora que veio à tona o lado e a versão dele, de certa forma, muita gente se solidarizou com o cara, porque querendo ou não, ele recebeu todo tipo de ameaça que alguém poderia receber por mais de 5 anos. E volta e meia também tinha a Sassá sempre se pronunciando e falando que o cara era isso e aquilo outro. Só que agora que ele mostrou o seu lado, e a Sassá tinha dado aquele pronunciamento dela totalmente vergonhoso, é verdade que, cara, querendo ou não, muitas pessoas, até que ficavam criticando e até ameaçavam o Selbit, devem ter se arrependido em algum momento. Principalmente depois que ele acabou processando
acessando mais de 200 contas aí na internet. Justamente por causa desse relacionamento que ele tinha com a Sassá, porque o pessoal ficava xingando muito ele, além de xingar, até ameaçava sua família. Enfim, depois desse post que ela tinha feito no Twitter nesta última quinta-feira, hoje ela acabou soltando esse vídeo aqui. Um vídeo de mais de 47 minutos, onde, novamente, ela meio que tá dando um outro exposed no Cellbit. Já adianto pra vocês que o máximo que eu vou fazer aqui nesse vídeo é comentar algumas coisas. Não vou dar nem opinião, porque a gente não sabe o que tá certo realmente nessa história toda. É óbvio que cada um aqui vai ter sua opinião própria, mas uma coisa eu posso falar pra vocês, tanto ela quanto o Cellbit, eles têm os seus pontos em relação a algumas coisas. Se é verdade ou não, quem vai decidir isso não vai ser eu, não vai ser você, e sim a justiça. Bom, nesse vídeo que a Sassá postou, ela acabou resgatando algumas prints que ela tinha com o Cellbit. Quer dizer que o pessoal fique falando, mas na print mostra o Cellbit com a foto atual dele. Como que pode ser um negócio que aconteceu há mais de 5 anos atrás? Bom, pessoal, se as prints foram tiradas agora, provavelmente, se não tiver bloqueado o cara nem nada, mostrar ele com a sua foto atual. Então isso daqui é até normal, tá? Então não entendo ou fiquem falando que isso daqui é fake ou algo do tipo, porque eu não quero acreditar que a menina teve capacidade de criar prints fakes. Mas enfim, esse vídeo ele tem mais de 40 minutos. Então eu aconselho vocês a ir assistir o vídeo dela por completo, porque aqui só vou abordar alguns temas em específico. Começando com uma parada que ela falou logo no começo do vídeo, que é em relação de algumas coisas que ela teve que fazer e abrir mão por causa desse relacionamento dela com o Cellbit. Uma dessas coisas é algo que eu nunca vi na minha vida, nem sabia que o pessoal fazia isso. Mas o Cellbit tinha uma mentoria ali que organizava tudo certinho e entrava em call com ela, onde eles tinham acesso e tinham que ficar vendo lá suas redes sociais, vendo tudo relacionado a Sassá, pra ver se ela era uma pessoa ideal pra ter relacionamento com ele. Ou seja, pra ver se ela não só tava ali por causa de interesses ou algo do tipo. Então eles organizavam essa call, ficavam conversando, ela ficava mostrando suas contas do Facebook, do Instagram, tudo pra eles. Eles tinham acesso a absolutamente tudo e ela deixava eles verem. Porque se tivesse qualquer coisa assim que não fosse adequado, provavelmente eles não iriam continuar o namoro. Isso aqui é algo que eu nunca vi na minha vida, mano. Pra ficar mais claro, eu vou contar um fato que aconteceu em 2015. Na época, a gente fazia muita call, a gente tinha um namoro à distância. Essas calls eram feitas no Skype. O Rafael tinha uma confidente que participava dessas calls, que eram basicamente reuniões para definir se eu era uma pessoa de bom caráter ou não o suficiente para me relacionar com ele. Em uma dessas reuniões, chegaram à conclusão de que a única forma de eu provar que eu não era uma pessoa interesseira era entregando meu login e senha do Facebook para eles vasculharem o tanto que eles quisessem. E assim fizeram. E eu fiquei sentada lá enquanto eles invadiam, violavam a minha privacidade e vasculhavam conversas de muito tempo antes de eu sequer conhecer ele. E usando qualquer coisa como justificativa pra falar que eu era mau caráter. Eu sei que muita gente talvez pare nesse momento do vídeo e pergunte, nossa, mas por que você deixava as pessoas fazerem isso com você? Eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu procurava validação das outras pessoas, porque eu era uma pessoa insegura. E eu queria provar pra eles que não era verdade aquilo que eles estavam falando. Em uma dessas calls, que aconteceu no dia 9/10 de 2015, eles estavam conversando sobre alguma outra medida que eles iam tomar em relação a mim. Eu privar meus vídeos para provar que eu não tinha interesse na fama do Rafael. Eu tava lá sentada, claramente chateada com o que estava acontecendo. Minha mãe passou pela porta do escritório. Ela pegou o fone da minha orelha, colocou na cabeça dela. E no momento que ela teve certeza do que ela estava ouvindo, ela interviu, ela questionou. Ela falou, quem que é você? A garota falou que era amiga minha. Ela questionou, falou que tipo de amiga que faz isso. Questionou o Rafael, questionou por que eles estavam querendo me privar de fazer as coisas, que não era saudável. Inclusive disse pro Rafael procurar tratamento psicológico porque não era saudável. O que deixou ele muito puto. Desnecessário dizer que ele terminou comigo e, não satisfeito em apenas terminar comigo, ele mandou uma mensagem pra minha mãe, que a gente ainda tem. A minha mãe faz backup de tudo, é um negócio impressionante. Vocês podem pausar o vídeo pra ler com calma. Tem algumas coisas que eu vou comentar sobre. Esses términos eram semi-frequentes, assim, durante o nosso relacionamento. Só que eles sempre calhavam com datas importantes pra mim. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Nessa mensagem que ele mandou pra minha mãe, no mesmo dia, ele já começa invalidando os meus sentimentos. Ele fazia muito isso quando a gente estava junto. Sempre que eu chorava, eu ficava chateada com alguma atitude dele. Era drama e era uma tentativa da minha parte de fazer manipulação. Sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você, fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela, como eu sou possessivo ou obsessivo. Aqui ele admite que ele foi possessivo e obsessivo. Aqui ele admite que ele obrigou, né? Porque ele obrigou, de fato, ele me obrigou a deletar o meu canal, a privar as minhas coisas. O fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela, muito menos te dá o direito de se intrometer nas relações e decisões. Eu não pedi pra minha mãe escutar, ela viu que eu tava mal, ela pegou o fone
E de qualquer forma, se eu falasse pra minha mãe escutar e intervir, eu não estaria errada, porque o que estava acontecendo ali era uma situação de abuso. E comunicar isso para outras pessoas é extremamente importante e eu recomendo que vocês façam. Já perdi a conta das inúmeras vezes que ela reclamou e falou para mim como você é opressora e trata ela como se fosse uma criança. Eu vejo isso acontecendo. Não só você, como a irmã dela também tratam ela como se fosse um bicho de estimação. Nessa conversa vocês vão ver mais vezes que ele tenta criar um distanciamento entre eu e a minha mãe. Não acho que você seja a culpada pela nossa relação acabar. A culpada, obviamente, era eu. Ela te usou para tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você. Aqui de novo ele fala que eu fiz todo o drama do universo para convencer ela, a convencer o Rafael a deixar eu crescer com a influência que eu ganhei dele. A gente sabe que quando influencers trabalham juntos, são amigos, são namorados, que um acaba alimentando a fanbase do outro. A internet é um lugar que cabe todo mundo, todo tipo de pessoa. Honestamente, até hoje eu não entendo a brisa dele com isso, porque eu fazia vídeos com o Seven, era outro público, outra comunidade, outro jogo, completamente distinto das coisas que ele fazia. Aqui ele admite, né? Ela realmente contava que eu fosse ficar intimidado e dar pra trás sobre a decisão de querer me proibir a fazer vídeo. Tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeo. Então aqui ele deixa claro que a decisão era dele, se eu fazia vídeo ou não. Ela claramente nunca teve grandes planos para vir para Porto Alegre, pois ela se dedicava muito mais às provas de vestibulares de São Paulo do que as de Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer vestibular de medicina no Sul. E de fato, ele ficou horas me convencendo, me vencendo no desgaste mesmo, a ceder a mais de uma situação e não só essa questão da faculdade. O papo de você estar tirando uma chance da nossa família de ganhar dinheiro é a maior prova que você, ele tá falando isso pra minha mãe, tá? Mesmo que inconscientemente, quer que sua filha utilize a influência que ganharia comigo para benefício dela. De onde eu vou tirar a confiança de uma pessoa que não pode esperar alguns meses para estabilizar uma relação para continuar fazendo um hobby? Eu tenho vários hobbies e abandonaria qualquer um deles por ela. Qualquer um. Para ele era trabalho, para mim era hobby. Em mais de uma instância nessa conversa a gente consegue observar ele diminuindo tudo que é meu e aumentando tudo que é dele. E foi o que aconteceu no nosso relacionamento inteiro. Ele diz que eu concordei e de fato eu concordei. Era muito desgastante conversar com ele e as acusações pareciam descabidas e eu só queria provar que não era aquilo que ele estava falando, que não era tão ruim assim. Aqui ele também acusa a minha mãe, né? Ao contrário de você que se meteu nas relações pessoais da sua filha e arruinou o relacionamento que ela tinha comigo, mesmo que tenha sido manipulado por ela pra fazer isso. E outra coisa também, mano, é em relação a abusos. Ela sempre tava falando a respeito disso e realmente ela não tava nem aí. Eu não sei se isso daqui é o certo a se dizer em relação como essa, mas ela disse no começo do vídeo que seus advogados aconselhou e estão cientes desse vídeo, então, cara, quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas era sobre o relacionamento sexual que ela tinha com o Selbit, quando eles iam fazer o ato lá. Ela falava que durava em média de 40 minutos, mano. Todas as vezes que eles tinham esse relacionamento, ela sangrava, ela se machucava, mas ela não falava nada, porque na visão dela e na mente dela, tudo aquilo ali era pra satisfazer o cara. Então ela achava ser justo sofrer aquela dor, tá ligado? Foi nesse contexto de machismo que eu respondi o comentário me assediando no Twitter, onde eu disse que sofria agressão sexual, incidentes que 90% das vezes envolvem algum fã dele. O fandom dele me persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet. E assim, eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre. E muito menos tinha intenção de dar detalhes, apesar do tweet que eu fiz. Eu só descobri a sexualidade dele em 2018, tanto que no print tá escrito 2018. E eu indo perguntar pra ele se ele era assexual, que foi uma informação que eu recebi de terceiros. Mas essa conversa não rolou durante o nosso relacionamento. Até porque, mais de uma vez no nosso relacionamento, eu fui reduzida a ser só sexo. Eu nunca humilhei ele por ser assexual. Não era algo que a gente conversou sobre. No print que ele usa como prova, literalmente eu só respeitosamente perguntando. Eu tinha um problema com ele. Ele fala que eu ficava forçando ele a fazer exames. Na verdade, eu pedia pra ele ver se estava tudo bem com a saúde dele e tal, porque as nossas relações,
E eu não acredito que eu tô tendo que falar isso publicamente na internet. Duravam em cerca de 40 minutos. O que qualquer pessoa com vagina vai saber. Causa lacerações que sangram, ardem, enfim. Eu ficava machucada. Eu não falava isso pra ele porque eu achava que o meu objetivo ali era fazer ele ficar feliz e satisfeito, manter ele bem. Eu não sabia que isso rolava por conta da sexualidade dele. Eu até fico meio triste dele não ter conversado isso comigo antes. Eu sei que essas coisas demoram pra amadurecer dentro da gente. E eu estendo total minha simpatia, mas eu queria muito que ele tivesse falado isso dentro do relacionamento, porque teria me poupado de muita coisa. Enfim, vai ter vários outros momentos que ela vai falar sobre essa relação íntima que ela teve com o Selbit. E o principal talvez seja da força mental que ele tentava aplicar sobre ela, sabe? Aquela pressão psicológica quando você tá em relacionamento e a pessoa o tempo todo quer ter você sob controle. E quando a Sasá mostra essas mensagens, se você for dar uma olhada, você vai acabar interpretando dessa maneira também. Como se ele realmente queria ter ela sob controle e que ela só poderia fazer tudo aquilo que ele quisesse. Bom, do Selbit ele ser uma pessoa assim um pouco difícil de se conviver, principalmente se tratando de relacionamento, eu acho que é algo que todo mundo já sabe. Inclusive o próprio já disse isso, já admitiu e pediu desculpas de como ele agia antigamente com a sua ex-namorada. Isso daqui eu acho que não é novidade pra ninguém. Eu acho mesmo que ele nem ia voltar a comentar sobre esse assunto. Ele só comentou mesmo por causa daquele tweet dela lá, né? Sugerindo que o cara abusava dela sexualmente. Então, cara, querendo ou não, mano, é uma parada muito séria. Então seria meio óbvio que o Selbit, ele tinha que vir aqui a público pra se explicar. Porque toda essa história que aconteceu há mais de 5 anos atrás, tava de novo se revivendo, tava todo mundo de novo atacando o cara pelo mesmo motivo. Talvez agora por motivo até pior que antes, que tá se tratando e tá colocando ele como um abusador. E outro assunto aqui, eu acho que até mesmo icônico, é aquele jogador de LoL, que é o Yang. Desde o começo, ele sempre foi colocado como o cara que namorou a Sasá e depois perdeu a Sasá pro Selbit. E ela acabou mostrando uma conversa que ela teve com o Selbit, uma discussão que eles estavam tendo ali, onde aparentemente o Selbit estava ensinando que ela estava mentindo, e ali ele acabou citando ali o Yang, falando pra ela achar alguém popular idiota de novo, e citou o Yang. Eu vi aqui que ele respondeu no Twitter, e cara, eu tô ficando com dó dele, mano. Ele tá tomando de graça, rapaziada. E até daquela última vez quando eles pronunciou sobre isso, ele tava bem zen, tava bem tranquilo em relação a todo esse caso, tá ligado? Só queria que os dois se acertassem e não envolvessem mais o nome dele, mas não é isso que tá acontecendo. O nome dele tá aparecendo e tá aparecendo até pior, velho. Realmente eu tô com muita dó do Yang agora. Depois da XMA, eu voltei pra casa e eu lembro que no ônibus mesmo, ele tava falando pra mim que ele tinha outro evento logo em seguida. Ele me convidou pra ir nesse evento junto com ele falou que ele ia pagar tudo. Eu já tava no ônibus voltando pra casa e também não iria de qualquer forma. E ele me visitou por insistência dele, antes de eu terminar com o Yang, porque era uma oportunidade da gente se ver antes dele voltar pro sul. Porém, eu não fiquei e nem transei com esse cara nessa visita dele, como ele relata, tanto que eu não deixei ele ficar na minha casa, ele ficou numa pousada. Por isso também a insistência e interesse do Rafael no meu término e em me ajudar a escrever a mensagem que eventualmente terminaria. Me dói admitir que eu era uma pessoa que tinha problema em impor limites e eu tinha medo de conflito, então tava enrolando mesmo pra mandar mensagem. Mas no fim, não bastou eu terminar, mesmo já namorando. O Rafael tinha ciúmes de coisas que vieram antes dele e frequentemente usava isso contra mim, assim como ele fez no PDF. Enfim, esse vídeo aqui é apenas um resumo bem básico em relação a esse caso da Sasá e também do Selbit. Aconselho sim que vocês vá assistir o vídeo por completo da Sasá. Vejam e depois tirem suas próprias conclusões. Bom, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Abraço e até o próximo.